porque nós, cristãos batizados, seja católico ou evangélico, nunca devemos participar de seita espírita. A crença espírita, o espiritismo nega a criação da alma humana, recusa a união substancial entre corpo e alma e afirma que não há anjo e nem demônio. Repudia privilégio de Maria Santíssima. Não admite o pecado original. Contesta a graça divina, abandona toda a doutrina sobrenatural, rejeita a unicidade da vida humana terrestre, ignora juízo particular depois da morte. Contesta a graça divina, abandona toda a doutrina sobrenatural, rejeita a unicidade da vida humana terrestre e ignora o juízo particular depois da morte. Não concede a existência do purgatório, ridiculariza o inferno, reprova a ressurreição da carne e desdenha o juízo final. Em uma palavra, o Espiritismo renuncia tudo o que é cristão. Os falsos cristãos. Sendo o Brasil um país tradicionalmente católico, os espíritas se apresentam como cristãos e difundem principalmente o Evangelho, segundo o Espiritismo. Começaram por dizer que o Espiritismo é apenas ciência e filosofia, não cogitando a questão dogmática, que eles não combatem crença alguma, que católicos podem ser espíritas. Não precisa deixar de ser católico, que todas as religiões são boas, contanto que se faça bem e se pratique a caridade. Por isso vão dando nome dos santos aos centros, nome de santos aos centros espíritas. O Conselho Federativo do Espiritismo resolveu prescrever a seguinte norma geral: a sociedade e adesão à Federação Espírita Brasileira, mediante entendimento com a Federação, quando está a julgar oportuno, convidar para isso, cuidarão de meditar suas denominações no sentido de suprimir delas o qualitativo de santo e de substituir outras tiradas dos princípios preceitos espírita, dos lugares onde tenha sua sede, das datas de relevo nos anais do Espiritismo e de nome dos seus grandes pioneiros. Assim, por exemplo, como alguns centros espírita, por chamar-se Centro São Francisco de Assis, depois, quando a federação julgar oportuno, suprimirá o qualitativo de santo. E afinal, quando seus adeptos já estiver suficientemente distanciados da Santa Igreja Católica, transformará em centro Allan Kardec. Se você é daquele tipo de católico que no domingo vai à missa, mas quando tem alguns problemas corre para o centro espírita, esta reflexão é para você. Se você acredita que Jesus Cristo é Deus, é impossível que ao final desse texto continue buscando o conselho dos espíritas. Se uma pessoa se declara cristã, qual palavra deve ter mais peso para ela? A palavra dos apóstolos, Pedro, João e Paulo,
registrado na Bíblia ou a palavra de Allan Kardec e Chico Xavier. Não misture as coisas. Se acredita em Allan Kardec e Chico Xavier, está negando completamente a Bíblia e o cristianismo. Vejam, o que os apóstolos dizem sobre Jesus conflita com o que os espíritas dizem. São Pedro e São João Evangelista, São Tomé e São Paulo dizem com todas as letras que Jesus é Deus. Já o fundador do Espiritismo, Allan Kardec e Chico Xavier, nega essa revelação. Não são um ensinamento oposto? Um não contradiz o outro? Então, de uma vez por todas, entenda. Quando um espírita fala de Jesus, ele não está falando do mesmo Jesus da Bíblia. Ele está falando do Jesus inventado pela crença espírita. Que Jesus é um espírito muito evoluído, uma pessoa muito poderosa, mas não é Deus. E Jesus, não sendo Deus, suas palavras não têm valor algum definitivo, que possa revelar e ser revitalizado. E foi exatamente isso que Kardec fez quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem crê na reencarnação nega todas as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Para quem crê na reencarnação, Jesus não é Deus feito homem. Quem crê na reencarnação nega a existência da alma. Quem crê na reencarnação nega o Espírito Santo de Deus. Quem crê na reencarnação nega a ressurreição. Quem crê na reencarnação nega a glória eterna e, enfim, nega a existência de Deus e sua glória. Qual será o fim de quem acredita na reencarnação? Qual será o fim de quem acredita no Espiritismo? Será que vai ficar reencarnando neste mundo para sempre? Não. Não. Porque Jesus virá como juiz e julgará esta nação. E quem rejeitar ele como Salvador e Redentor, rejeita também o Espírito Santo. E se morrer sem arrepender-se desse pecado, será condenado. Cometeu o pecado contra o Espírito Santo. E esse pecado não terá perdão, nem nesse mundo, nem no outro. Vejam no Evangelho, Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Uma boa tarde a todos.